Bom dia, pessoal do nono ano, dando continuidade às nossas aulas. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do termo crase, que está nos módulos 35 e 36, no grupo 2. Então, nós vimos que para acontecer a crase, é necessário que o termo regente, que vai ser aquele que vai mandar, que vai reger, ele vai exigir a preposição a. E o termo regido, ele vai exigir o artigo a. Então, ficaria a preposição a mais o artigo a. Coloquei, então, um exemplo para vocês entenderem melhor. Para que o convívio seja harmônico, é fundamental obedecermos à norma. Então, o verbo obedecer seria o termo regente, quem obedece, obedece a alguém. Então, esse termo regente, ele exige a preposição a. E norma, que seria um substantivo, ele necessita do artigo a. Então, eu tenho a preposição a mais o artigo a, que então é transformado aí na crase. Desse modo, aconteceu a crase, ou seja, a fusão, a junção entre os dois as. Então, essa fusão é indicado pelo uso desse acento grave, então. Para a gente não colocar dois as, então foi trocado por um único a mais o acento aí. Então, aconteceu a fusão, a junção. Eu coloquei uma observação para vocês, para não confundir, então, o fenômeno da crase com o acento grave. Então, a crase, nós já vimos que é a fusão, a junção dessas duas vogais. Já o acento grave é o sinal, né, que indica ter ocorrido, então, a crase. Então, essa observação é bastante importante para vocês não confundirem. Nós já vimos também que a crase, ela pode ocorrer entre a preposição a mais um pronome demonstrativo, que no caso seria aquele ou aqueles, aquela ou aquelas. Então, eu coloquei um exemplo para vocês entenderem melhor. Você foi àquela reunião para debater o regimento interno? Então, o que aconteceu aí? O verbo ir, ele exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Ele uniu-se, então, teve a união da preposição a mais o pronome demonstrativo aquela, então resultando na crase. Então, bastou acrescentar o acento grave ao pronome demonstrativo aquela para indicar, então, essa fusão, essa junção. Nós vamos revisar aqui alguns casos em que sempre vai acontecer a crase. Então, o primeiro deles seria em expressões adverbiais femininas. Então, nós já estudamos o advérbio. O advérbio é aquela classe gramatical que modifica o sentido. Pode ser de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Então, no caso aí o exemplo. Gosto de me juntar a meus familiares à noite. Então, por que aconteceu a crase aí? Porque eu tenho uma expressão adverbial que no caso é feminina. Então, nesse caso, eu posso utilizar o acento. Em indicação exata do número de horas, então sempre que for horas e com indicação exata, também eu posso utilizar. A assembleia começou às 3 horas da tarde. Então, eu tenho aí a indicação de número de horas de maneira exata. Com a expressão a moda de, mesmo que esteja implícita, ou seja, que não está tão clara. Então, todos os jogadores colaboraram para que o time fizesse um gol a Pelé. Então, mesmo que Pelé seja uma palavra masculina, aconteceu a crase porque está implícita a expressão a moda de. Nós vamos ver aqui alguns casos em que nunca vai ocorrer a crase. Então, no primeiro caso, seria antes de palavras masculinas. Então, nós não utilizamos o acento. Então, o menino andava a cavalo. Então, cavalo, uma palavra masculina, então não vai ter aí o acento. Outro ponto importante também, antes de verbo.
Então, também eu não utilizo o verbo que esteja aí no infinitivo, ou seja, aquele verbo que não está conjugado, que ele tem a terminação ar, e ir. Então, eu estou disposta a interagir. Então, eu tenho o verbo interagir, que está aí no infinitivo. Então, por isso que também eu não coloquei o acento. No terceiro caso aí, em expressões formadas por palavras repetidas. Sempre que eu utilizar palavras repetidas, eu também não vou utilizar o acento. Então, dia a dia, precisamos nos abrir para ouvir o outro. Então, tenho duas palavras aí repetidas, dia a dia, também não coloco o acento. Sempre que for nome de lugar, nós podemos aí utilizar uma maneira bem prática, construindo uma frase com o verbo voltar. Então, por exemplo, fui a São Paulo. Então, eu voltei de São Paulo. Então, fui a, voltei de. Então, eu penso crase para quê? Então, não vou utilizar. Agora, fui a e voltei da, crase no a. Então, fui à Bahia, voltei da Bahia, seria crase no a. Então, eu utilizo. Então, sempre que vocês ficarem com dúvida, se referindo ao nome de lugar, tentam fazer aí uma frase com o verbo voltar e aplicar então esse conceito bem fácil e prático para ver se coloca ou não o acento. Aqui nós temos alguns casos aí especiais, com as palavras casa, distância e terra. Todas essas palavras, elas são femininas, só que vai depender o quê? Do sentido que elas vão ter. Então, dependendo do sentido, elas não vão receber o acento, mesmo sendo femininas. Então, quando a palavra casa, ela for utilizada no sentido de lar, de moradia, e que ela não vier especificada, então não vai ocorrer a crase. Então, voltamos todos à casa. Eu não especifiquei essa casa, de quem era a casa. Então, no caso, como eu não especifiquei, eu não vou, então, utilizar o acento. Agora, quando vier especificada, então eu posso acentuar. Voltamos à casa da madrinha. Então, eu especifiquei que seria a casa da madrinha, então aí eu posso utilizar a crase. Depois a palavra terra, indicando solo, chão, ela não leva o acento indicativo de crase, a menos que venha especificada. Então, só se ela vir especificada. Então, no primeiro exemplo, os marinheiros chegaram à terra. Não veio especificada, não preciso colocar o acento. Contudo, se os marinheiros tivessem chegado à terra natal, então, no caso, eu especifiquei, então teríamos a crase. O mesmo vai acontecer com a palavra distância. Se não soubermos com precisão essa distância, também não vai ocorrer crase. Então, ela estuda a distância. Então, normal, sem crase. Agora, se a gente determinar a distância, que tanto seria essa distância, nós teremos crase. Então, fiquem à distância de 40 metros da linha vermelha. No caso aqui eu especifiquei, eu determinei, então por isso que aconteceu a crase. Então, para finalizar a aula de hoje, vocês farão então 3 exercícios que poderão ser feitos no caderno, de acordo aí com o conteúdo estudado. Então, feita a tarefa, vocês poderão mandar a foto ou por WhatsApp ou pelo e-mail, não esquecendo então de colocar o nome, a série, a data e a disciplina. Boa aula para todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima aula.